Fala pessoal, GM Evandro Barbosa aqui e hoje nós vamos iniciar uma nova série aqui do canal em que eu quero ensinar para você como que você pode evoluir nos finais e como que você pode estudar essa terceira fase do jogo, beleza? E para iniciar aqui esses nossos estudos, eu resolvi começar pelos finais de torres. E por que eu quero começar justamente pelos finais de torres? Porque esse é o tipo de final mais importante e também mais difícil que vai surgir nas partidas. E por que é o final mais importante? Como as torres elas demoram mais tempo para entrar em jogo, a maioria, você pode perceber nas suas próprias partidas, a grande maioria dos finais vai ter a presença das torres. Então por isso que acontece esse tipo de final com muita frequência. Então ele vai ser o final assim, mais importante para você aprofundar. E por que ele é o mais difícil? Porque apesar de ser posições com pouco material, são algumas posições cheias de sutilezas, onde um detalhe pode mudar a avaliação daquele final. E muitas vezes você vai ter que memorizar alguns finais, você vai ter que conhecer exatamente o que fazer naquela posição. Daí que surge essa complexidade dentro dos finais de torres. Bom, e aí como que funciona esse estudo dos finais? O estudo de finais ele é dividido em duas partes, entre os finais teóricos e entre a técnica de finais. Então, aqui durante essa aula, nós vamos falar sobre finais teóricos, que são algumas posições que você deve conhecer para saber exatamente qual é o resultado, se aquele final ele ganha, se final empata, se final está perdido e saber como conduzir esse final, porque são alguns finais que vão acontecer na prática. E por que você deve conhecer esses finais? Porque em algum momento, de repente você está ali no final de torres, com torres e vários peões, e aí você tem a oportunidade de simplificar a posição. De repente levando para uma posição como essa que você está vendo aqui no tabuleiro, onde tem rei, torre e peão contra rei e torre. E aí você precisa saber, esse final tá ganho? Esse final empata? Esse final perde? Bom, perder eu acho que é difícil perder esse final aqui de brancas, mas você tem que saber se ganha ou empata, né? Inclusive eu já deixo essa pergunta para você. Você sabe o que acontece nesse final aqui? Então, por isso é importante esse conhecimento de finais teóricos. E esse conhecimento ele vai te ajudar também na técnica de finais. Como eu te disse, na parte da simplificação, na parte de converter vantagens. Então, existem assim vários finais teóricos, vários finais que são importantes, mas eu selecionei aqui aqueles 5 que eu considero os mais importantes para o jogador conhecer, que seriam alguns finais básicos de torres. Você conhecendo esses finais, você já vai conseguir simplificar a sua partida, simplificar o final com mais segurança, sabendo ali o que você está fazendo na posição. Então, isso vai ser muito importante na questão da técnica, para você conseguir realmente ali vencer as suas partidas, tá? Bom, então vamos começar aqui esses nossos estudos, começando por essa uma posição, que é uma posição de um final básico, uma posição clássica, né, que é a posição do final de Lucena. Mas antes de começar as análises aqui, me deixa aí nos comentários para eu saber o que você achou dessa ideia de fazer essa série sobre finais, se é algo que de repente você estava precisando estudar. Deixa aí nos comentários, se você tiver curtido, aproveita para deixar o like também, que assim eu posso continuar aprofundando nessa série, aprofundando em outros finais também, certo? Bom, mas então vamos lá, né? Vamos começar analisando esse primeiro final, que é conhecido como o final de Lucena, o final da ponte de Lucena. As brancas possuem um peão de vantagem, então o branco tem aqui um peão a mais, e esse peão ele já chegou na 7ª fileira. E aí um detalhe muito importante, né? As brancas aqui não permitiram que o rei das pretas chegassem na casa de promoção. Vocês vão ver em outros finais que eu vou mostrar aqui, que quando o preto ele chega com o rei na casa de promoção, as chances de empate são bem maiores. Agora, nesse caso específico aqui do final de Lucena, seria a posição dos sonhos para o jogador que tem um peão a mais. Chegando nessa posição, o branco ele consegue vencer. Basta ele conhecer a técnica de Lucena, da ponte de Lucena. Então, como fazer para ganhar esse final? O primeiro passo é conseguir uma casa para o rei, porque o rei branco não tem nenhuma casa nesse momento. Então, precisa tirar esse rei para promover o peão. Então, o primeiro passo vai ser dar um cheque, jogando aqui, por exemplo, lance torre E2 cheque.
Se agora levar o rei para F6, então as brancas podem jogar rei F8 e não tem como parar a promoção. As brancas vão jogar G8 dama, assim vencendo a partida. Se jogar, por exemplo, o rei para D6, então a mesma ideia, vamos jogar com rei F8. Então, por exemplo, torre F1 cheque, rei E8, e quando jogar torre G1 atacando o peão, aqui as brancas podem fazer torre E7, assim defendendo o peão de G7 e já podendo trazer o rei para F8 e promover, né? É possível jogar rei F8, torre F7 e assim promover. Por exemplo, torre A1, rei F8, e essa posição as brancas conseguem aqui fazer uma espécie de ponte, que você vai conhecer aqui como funciona essa ideia da ponte, e vai promover o peão de G também. Então, torre E2, rei D7. E o que aconteceu agora? O rei das pretas ele ficou cortado. Então, o rei ele não pode mais passar para esse lado do tabuleiro. Então, a torre está cortando pela coluna E. Isso é muito importante para vencer esse final. E agora acontece o seguinte. Se as brancas simplesmente tentarem tirar o rei para promover o peão de G, então as pretas podem começar a dar cheques. Por exemplo, torre F1 cheque, rei G6, aí torre G1 cheque, rei H7. E não tem como esconder desses cheques. Se o rei for para longe, o peão ele acaba caindo. Então essa seria a ideia defensiva aqui das pretas, tá? Só um detalhe aqui, esses finais teóricos que eu estou te mostrando, é importante você realmente conhecer esses finais, saber exatamente, assim, você lembrar dos finais, mas o mais importante é você entender as técnicas. Porque o que acontece? A posição exata do final teórico vai acontecer de você esquecer em algum momento. Só que se você dominar as técnicas que eu vou te ensinar aqui em cada um desses finais, você vai conseguir se virar na posição. Então presta mais atenção nisso, tá? Não fica tentando decorar os lances, tentar memorizar exatamente a posição. Porque mesmo você conseguindo fazer isso agora, lá na frente você vai acabar esquecendo. Mas se você aprender as técnicas, então você não vai esquecer mais. Você vai conseguir se virar sempre, beleza? Então aqui depois que joga rei D7, é muito importante você lembrar dessa ideia aqui, entender essa ideia, né? Que é jogar aqui o lance torre E4. A ideia é fazer uma espécie de uma ponte para que o branco não leve mais cheques. Então, por exemplo, quando jogar aqui um lance como torre H2, então as brancas vão jogar rei F7, ameaçou promover, o preto vai tentar dar os cheques para conseguir assim criar algum contrajogo. Então rei G6, cheque, rei F6, cheque, e a diferença se comparada à outra posição que eu mostrei com o rei saindo direto, sem fazer a ponte, é que agora faz rei G5. E quando jogar torre G2, torre G4. E assim a torre ela consegue cobrir os cheques das pretas e o branco vai promover no próximo lance. Importante que o rei ele tá longe, né? Então o rei não consegue chegar no peão também. Quando trocar, então as brancas vão conseguir promover. Então esse aqui é um dos finais elementares, um dos finais básicos de torres que todo jogador deve conhecer. É o final da Ponte de Lucena. Eu já vi muito jogador forte chegando nesse final e não sabendo como ganhar. Às vezes o pessoal deixa de lado, assim, não estuda os finais e aí na hora que chega na partida não sabe o que fazer. Se você conhecer alguns finais básicos, como esse aqui que eu acabei de mostrar, você já consegue se virar em vários finais, em várias posições, tá? Então esse seria o mais importante aqui para a gente iniciar, né? Entre os finais básicos, você lembrar que essa posição aqui tá ganha. Então se você tá no final de torre e peão, você tá ali com o peão a mais, você sabe que se chegar com o peão na sétima, você vai fazer a manobra da ponte e vai vencer a sua partida, beleza? Bom, então vamos aqui para o próximo final. Esse aqui vai ser o número 2 aqui dos nossos 5 finais dessa aula aqui sobre finais. E aqui você vai aprender sobre a posição de Philidor. Bom, então a posição de Philidor ela é muito importante, tanto do ponto de vista assim, de quem está com o peão a mais, né? Você está atacando ali, ou do ponto de vista de quem está se defendendo. E aqui a gente vai começar avaliando o seguinte. Primeiro, as pretas conseguiram chegar com o rei na casa de promoção. Então isso é muito importante aqui para o lado defensivo. Quando você chega com o rei na casa de promoção, as suas chances de empatar o final são bem maiores, tá? E o peão ele ainda está
aqui na quinta fileira. Só que agora é um momento bem importante desse final, porque as pretas precisam decidir que tipo de defesa que vão escolher. Se vão ficar ali numa defesa passiva ou se vão fazer algo mais ativo. Primeiro passo é entender se a defesa passiva ela funciona, né? O que seria a defesa passiva? Ficar com a torre na oitava fileira e ficar passando com o rei, jogando rei F8, rei G8. Essa defesa passiva ela não vai funcionar quando for peão de bispo ou peão central. Se fosse aqui peão de cavalo ou peão de torre, tudo bem. Você poderia adotar a defesa passiva que não vai ter como ganhar. Então, lembra desse primeiro detalhe. Se o peão tivesse em alguma dessas fileiras aqui, ou na fileira de cavalo, ou na fileira de torre, basta ficar com o rei na casa de promoção e passando lances com a torre na oitava que não tem como progredir. Mas agora, nessa posição, quando tem o peão de bispo, é diferente. Se, por exemplo, jogar rei G8, então rei G6, torre C8, F6, torre D8. O preto está ali completamente passivo, só passando lances. E agora vem torre G7 cheque, rei F8 e torre H7. Então, a diferença, se comparado com os finais com peão de cavalo, peão de torre, é que o branco ele tem essa coluna a mais para levar a torre e assim ameaçar mate com o lance torre H8. Então, essa seria aqui a principal diferença, né? Que tem esse espaço. E agora, se jogar rei G8, tem F7, rei F8, torre H8, rei E7, torre D8, rei D8, e as brancas conseguem promover. Então a defesa passiva ela não funciona, tá? Ela só vai funcionar se for peão de cavalo ou peão de torre, porque o branco não vai ter esse espaço para jogar o torre H7, né? É só você imaginar, se chegar pro lado o peão e o rei, não tem esse espaço para torre, e aí vai ficar só dando cheque, não tem esse teminha de mate. Então aqui, qual seria a maneira de empatar esse final, de tentar evitar essa posição? Se você quiser até pensar aqui como fazer isso. Enquanto isso, tomar uma água para não ficar sem voz e agora continuar aqui as análises. Acontece o seguinte, você tentar calcular na hora é algo muito difícil de fazer nesses finais teóricos, né? Então você descobrir ali a solução no tabuleiro é algo assim que você precisa realmente calcular com muita precisão, precisa entender, algo que vai levar bastante tempo. Então finais como esse você realmente tem que conhecer, porque os finais de torres ou qualquer tipo de final geralmente vão surgir quando você está com pouco tempo na partida. Então as decisões são muito rápidas, ou você conhece ou você vai acabar cometendo algum erro naquele final. Então aqui eu vou te ensinar qual que é a posição de Philidor, a manobra de Philidor. No estudo feito pelo Philidor, ele entendeu que as pretas deveriam jogar aqui o lance torre B6. E qual que é a ideia desse lance torre B6? É evitar que o rei das brancas consiga invadir a sexta fileira. Você percebeu que depois de rei G8, a ideia das brancas é jogar rei G6. E aí a torre não pode sair agora, por exemplo, porque está levando mate. Então, pensando nisso, Philidor entendeu que tinha que jogar aqui o lance torre B6. E aí a ideia defensiva das pretas é ficar com essa torre na sexta fileira até o branco avançar o peão para F6, até o peão chegar na sexta. Então, se por exemplo as brancas passarem a vez aqui jogando um torre C7, as pretas vão passar a vez também, mantendo a torre na sexta. E quando jogar o lance F6, avançando o peão, então as pretas fazem torre B1. E qual que é a diferença agora? Que o rei branco não tem onde esconder. As pretas vão ficar dando cheques para sempre aqui e não tem mais essa casa F6. Se jogasse, por exemplo, um lance como o lance torre B1 direto, a diferença é que agora o rei ele pode entrar em F6, né? Então, por exemplo, pode jogar rei G6 e se agora deu cheque, o rei ele vem para F6. A gente vai aprofundar mais nessa posição aqui também, que ela é a posição de um dos 5 finais aqui, mas é muito mais fácil, ao invés de jogar o torre B1, você já jogar a torre B6. Assim você não dá chance nenhuma para o seu adversário, certo? Então lembra disso, peão chegou na sexta, aí começa a dar os cheques na oitava
E tem cheques infinitos aqui, não tem como esconder. Se o rei ficar muito longe, aí perde o peão, beleza? Então esse é o segundo final básico de torres que é importante você conhecer. Nós vamos agora para o terceiro final. E beleza, esse final aqui também é final de Philidor, só que é uma situação um pouco mais complexa, tá? Então, nesses estudos de finais teóricos, você vai perceber que começa sempre daquele final mais básico e assim você vai evoluindo. Você vai indo para posições com mais, de repente, com mais peões, ou então com a posição das torres diferente, mas sempre aquele final básico ele vai ser importante para você entender esses outros finais, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que por algum motivo nessa posição aqui, as pretas de repente tiveram que tomar uma peça e a torre ela veio parar em B1. O preto ele, digamos que o preto ele não teve tempo suficiente de jogar o torre B6. Sei lá, ele teve que tomar uma peça aqui e aí caiu nessa posição e agora as brancas fazem rei G6. Como tentar salvar esse final aqui de pretas? Primeiro, se jogar o lance torre B6, a gente já sabe que esse final aqui perde, porque as brancas vão jogar F6, ameaçando o mate, então vai ter que jogar um torre B8, e agora aquele final que a defesa passiva ela perde, né? Então vou jogar um torre H7, rei G8 e assim conseguir promover. Beleza, então depois de rei G6, não pode jogar a torre B6 que esse perde. O que fazer então nessa posição? Aqui é muito importante que as pretas coloquem a torre atrás do peão. Já já você vai entender o porquê. Que essa torre ela vai ser muito útil para evitar um possível avanço F6 em algumas posições. Então o branco ele vai jogar aqui o lance rei F6, ameaçando o mate. E aí que surge uma posição chave desse final. Você vai perceber que esse final é bem mais complexo se comparado ao outro, né? O branco ameaçou mate. E agora o preto ele precisa tomar uma decisão. Se vai levar o rei para o lado curto ou se vai levar o rei para o lado longo do tabuleiro. Um empata e o outro perde. Então, aqui só você conhecendo mesmo as ideias defensivas para você escolher o lance correto, né? Assim, na intuição é difícil escolher qual é o lance certo da posição. Acontece aqui o seguinte... Rei E8 é o lance que perde. As brancas devem sempre levar o rei para o lado curto. E qual que é o conceito disso? Você deixar o lado longo para a torre conseguir assim mais espaço para dar cheques e assim poder criar contra-jogo. Você lembrando do conceito, você vai conseguir tomar a decisão fácil, né? Então você olha lá, chegou na sua partida nesse tipo de posição, você lembra, não, o conceito é lado curto porque a torre tem mais colunas para conseguir assim dar os cheques. Aqui depois de rei E8, o preto ele vai ficar sem contra-jogo. Quando joga a torre A8, rei D7, aí então torre F8. É interessante você entender como que as brancas fazem para ganhar esse final também, porque a ideia desse torre F8 é poder tirar o rei e avançar o peão, para chegar no quê? Na posição de Lucena, que foi a primeira posição que eu te expliquei aqui nessa nossa aula. Então, por exemplo, torre F2, rei G7, rei E7, F6, rei D7, torre A8, e agora o branco vai conseguir colocar o peão lá em F7, e agora é um final de Lucena, que agora que você já sabe, é um final simples, né? Não sei se você já conhecia esse final ou não, depois você deixa aqui nos comentários quais finais que você conhecia desses 5 finais aqui, mas agora é bem simples, porque as brancas vão fazer o quê? O branco vai primeiro cortar o rei, quando tirar o rei, coloca a torre na quarta fileira para cobrir os cheques, e o branco consegue promover o peão. Bom, eu passei rápido aqui porque nós já vimos esse final, foi o primeiro exemplo. Então, por esse motivo, o lance rei E8 ele perde. As pretas devem jogar rei G8. Então, por exemplo, torre A8 cheque, rei H7, torre F8. As brancas tentam fazer a mesma ideia, jogar o rei para E7 e avançar o peão. Só que agora que tem toda a diferença. As pretas fazem um lance torre A1. E o preto ele vai começar a dar os cheques laterais. O recurso dos cheques laterais ele é bem importante para salvar muitos desses finais aqui. Então, torre A1, as brancas poderiam tentar um torre E8 para cobrir os cheques laterais, que a ameaça das pretas é ficar dando cheque para sempre aqui. Então, torre E8, e agora como ameaçou cobrir, as pretas voltam
com a torre para F1. Né? E agora voltando a torre para F1, a torre controla, o rei vai ficar escravo aqui e não tem como progredir nessa posição. Se tentar a torre F8, a torre volta para 1 de novo e ameaça os cheques laterais, tá? Então, esse é um final bem importante de conhecer, é um final mais complexo se comparado aos outros que nós vimos, mas também é Philidor, né? Aquele final de Philidor quando deu errado para as pretas, mas ainda salva a posição, você conhecendo a técnica aqui de colocar o rei do lado curto e dos cheques laterais. Bom, nós vamos para o próximo aqui então, o quarto final, que eu quero te explicar sobre a regra das 3 colunas. Então, acontece o seguinte, nesse final, o branco ele tá com o peão na 7ª, né? Então o preto ele não tá com o rei na casa de promoção, só que olha, o rei tá do lado curto, então tá certo, né? Em algum momento o branco conseguiu dar um cheque, levar o rei pro lado curto, avançar o peão até na 7ª, só que esse final ele ainda não é ganho para as brancas, porque o preto ele conseguiu chegar com o rei do lado curto e a torre do lado longo. Então a torre ela vai ter os cheques laterais. Esse é um recurso defensivo típico dessas posições, desses finais, né? Então aqui um detalhe, né? Se jogar, por exemplo, um lance como torre D2, para você cortar o rei das brancas, esse lance perde porque vai levar final de Lucena, cheque torre G4. Então a maneira correta de você defender esse final de torres é jogando aqui torre A8 cheque. E agora fica dando os cheques laterais e não tem como o rei se esconder. Só que para esse final funcionar, é importante ter as 3 colunas de distância da torre e o peão. Porque aí você tem espaço para ficar dando os cheques, tá? Se tiver menos do que 3 colunas, então vai acabar dando errado. Eu vou te mostrar aqui no próximo exemplo, que vai ser o nosso 5º e último final dessa série de finais de torres que todo jogador deve conhecer. Você vai ver que faz uma grande diferença se não tiver as 3 colunas, né? Bom, então esse é o quarto final, para você lembrar. E agora vamos para o 5º final, que é essa posição daqui. Imagina que por algum motivo o preto não conseguiu colocar a torre em A2. Se a torre tivesse em A2 era um empate morto aqui, igual a gente viu no último exemplo, era só ficar dando cheques. Só que a torre ela ficou aqui em B2, então só tem 2 colunas de distância entre a torre e o peão. Então o que acontece? Quando o branco ele jogar, depois de torre B8 cheque, o branco jogar rei D7, as brancas ameaçam promover. Então vai ter que dar outro cheque, e aqui a diferença é que o rei ele está muito próximo da torre, então ele já está quase encostando na torre. Se der mais um cheque, por exemplo, torre B6, tem rei C7, torre E6, rei D7, e agora vai promover. Então se a torre estivesse lá em A6, continuaria dando cheques, né? Só que aí aqui torre B8, né? Depois de jogar rei D6, torre B8 para evitar a promoção, rei C7, torre A8, e parece que as pretas vão conseguir empatar esse final também, porque agora tem as 3 colunas e vai começar a dar cheques. Só que aqui tem um recurso tático das brancas que faz com que o branco vença a posição. Se você quiser, inclusive, pensar aqui, de repente parar e começar a pensar qual é esse recurso tático no final de torres, como que o branco pode vencer esse final, aqui é um momento bem interessante. Então aqui o lance fino das brancas para vencer é o lance torre A1. A ideia é desviar a torre da defesa da 8ª fileira da promoção do peão de E. E agora, se tomar a torre, então faz E8 dama, e o final de dama contra torre é um final ganho. De repente eu posso até explicar em algum outro vídeo dessa série de finais como vencer o final de dama contra torre, mas é um final ganho, tá? Então bem jogado, o branco vai conseguir ganhar essa torre em algum momento. Então torre A1, torre H8, e agora as brancas fazem rei D7, ameaçou promover o peão de E, e se encostar aqui com o rei tem um cheque e depois promove o peão. Então lembra que o final precisa, para conseguir defender, precisa de 3 colunas de distância da torre e o peão. Se não tiver essas 3 colunas, o lado que tem um peão a mais ele ainda consegue vencer esse final, beleza? Bom, então pessoal, com isso nós chegamos aqui no nosso 5º e último final. Eu mostrei aqui para vocês aqueles 5 finais que eu considero os finais mais importantes de torres, que todo jogador deve conhecer. São alguns finais básicos, é claro que você pode aprofundar mais nos finais depois,
conhecer mais finais de torres, mas se você conhecer esses 5 finais, lembrar das técnicas aqui, a transposição de uma posição para outra, nossa, isso aqui já vai te ajudar muito e você vai estar na frente de muitos jogadores que não conhecem esses finais, tá? Isso aqui vai te ajudar especialmente na hora de simplificar a posição, quando você tiver com vantagem ou então quando você tiver numa posição se defendendo, você vai ter um recurso defensivo a mais para te salvar ali nas partidas, certo? Bom, então eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido mais sobre finais. E se você curtiu, aproveita para deixar o like e deixa aí nos comentários se eu devo continuar com essa série, se você quer ver mais vídeos sobre finais como esse daqui, certo? Bom, então vamos encerrando por aqui e até a próxima.